Quem tem ouvidos, ouça! Ou se tenha vida. Ou se tenha esperança. Ou se tenha fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. É isso aí, gente. Mais um episódio. A gente tá começando a gravar aqui agora. Exato. Obrigado por nos esperar muito tempo depois do nosso primeiro pela episódio. demora. Exato. Desculpa, a gente teve alguns problemas aqui com a reforma do estúdio, mas Inclusive, vocês conseguem ver, né? Cenário novo. tivemos uma mudancinha aqui pra vocês aí, pra gente conseguir fazer o melhor aqui, né? Muito obrigado, gente, por ter esperado. E podem ter certeza que o episódio de hoje tá sensacional. Como sempre, né? Como sempre, a gente só tá trazendo convidado top. E é nesse intuito que a gente quer seguir essa linha de convidados. E, gente, a convidada que a gente tá hoje é uma mulher especial demais pra mim, pro Vinícius, Isso. pra todo mundo que convive com ela. Na verdade, ela é missionária no Brasil, foi ungida missionária, gente. Então, ó, estamos trazendo gente de renome aqui, não é qualquer pessoa aqui, não. Com muita experiência e carga pra nos passar do que ela já viveu na obra, viu? Exatamente. E missionária mesmo, gente, não é missionariazinha de É. Desce em valado, favela, faz verdade. obra, dá assistência Verdade. social. E ela vai compartilhar isso aqui com vocês daqui a pouco. Inclusive, a gente tem muito feedback dela de missões no Paraguai, né? A gente tem contato com uma igreja no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, chama Sementes da Fé, né? Inclusive aqui você congregou, né? A gente congregava lá. E ela fazia missões pra cima e pra baixo, gente. A gente vai deixar aí depois o @ da igreja Sementes da Fé. Você pode acompanhar lá as missões que eles fazem, né? Uma igreja de Deus. Pastores também que são liderados por Deus. Então é o seguinte, a nossa convidada de hoje, gente, é nada mais, nada menos que Michele Zanelato, gente. É isso aí, olha aí. Michele, tudo bem? Michele, muito bem-vinda. Se apresente aí pro povo. Paz do Senhor, bom dia a todos. Eu sou a Michele Zanelato, mãe do Vinícius e sogra do Tudo Gustavo. família, gente. Tudo família aqui, né? Tá tudo junto e misturado. Isso aí, o negócio hoje tá perigoso do céu. Demais, demais. E, Vinícius, pra começar, que eu sei que você tem bastante pergunta aí, mas antes de tudo, Michele, eu queria que você resumisse, assim, nesses anos que você foi ungida missionária, né? Com esse passar dos anos, óbvio que aqui a gente está fazendo um podcast que geralmente a gente conta dos testemunhos e tudo mais. Se apresenta baseado nessa obra que você foi ungida, fala um pouquinho da sua história, brevemente, da sua família e tudo mais, e vamos dar start como é que... Quem é a Shelley? Quem é a Michele? Minha história... Gente, eu começo a lembrar, eu fico até emocionada, porque assim, como que Deus é lindo, né? Deus é lindo e perfeito. Eu me batizei, eu acho que em 98, se eu não me falha a memória, na igreja Assembleia de Anápolis, lá em Foz do Iguaçu. E minha mãe já era evangélica, né? Eu que me atrasei um pouco, sabe? A ovelha rebelde era eu. Então, assim, quando eu me batizei, eu lembro como se fosse hoje, foi em agosto, estava friozinho ainda lá no Brasil, foi numa piscina. E foi, assim, muito maravilhoso que Deus fez na minha vida, sabe? E dali pra frente foi indo, né? Daí eu fui para a igreja... a casa de Davi, do pastor Ramon, né? Do bispo Ramon, que é uma benção também. E depois na Pedra Viva, né? Do pastor Abel e a pastora Cida também, que são pastores maravilhosos. Foi meus pastores, meu Deus, amo de paixão. Uma benção a eles. E quando Deus me levou para as Sementes da Fé, né? Foi ali onde o seu chamado... Foi onde meu chamado começou. Ali começou meu chamado missionário, sabe? Ali eu comecei a fazer a obra. Meu Deus, foi lindo demais o que Deus fez na minha vida. Ali Deus começou a trabalhar na minha vida também, sabe? As mudanças começaram a vir, não foi fácil, né? O meu esposo hoje, ele é evangélico, ele se converteu ali nas Sementes da Fé, né? O culto começou dentro da minha casa, quando foi para vir a igreja Morumbi 2, né? Sim. Que foi ali na Cláudio Coutinho, em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, ó.
se localizem aí, ó. Avenida Então. Cláudio Coutinho. Ali foi a nossa igreja Sementes da Fé Morumbi 2. Hoje não tem mais porque fez a junção com a sede, que a sede hoje está ali no Morumbi também, né? Certo. Mas a gente congregou ali, eu acredito que foi uns 3 anos, né, Vinícius? Ou 4. Não vou me lembrar. Não. Na Cláudio Coutinho. No Morumbi 2. Então, e foi maravilhoso. Saiu da minha casa, né? Começou o culto familiar ali na minha casa. Nasceu uma igreja a partir da sua casa. E meu esposo não é evangélico, ele se converteu ali. Cara, Dentro da minha casa, ele se converteu ali. Isso daqui a pouco. Aham. Então, assim, foi maravilhoso. E daí, dali saiu a Sementes da Fé, a Morumbi 2, né? sim. Aí foi com o pastor Marli Mazotti e o pastor Mazotti, né? Foi nossos pastores ali. Sim. E depois veio o pastor Juarez com a pastora Rosângela, que foi que me ungiu a missionária. Quando Deus mostrou para ele, né? Eu já fazia bastante coisa, eu ajudava, sempre, eu sempre fui ativa. Já exercia o ministério missionário antes disso? Sempre. Eu sempre gostei de me envolver na obra, sabe? Eu sempre gostei de ajudar, sempre gostei de... Aonde me colocava eu ia, para limpar a igreja, Nossa, eu sempre amei. Sim. Eu lembro que quando a igreja sede, quando foi para construir a igreja sede, teve uma reforma, né? Daí tinha que limpar. E a gente sempre eu estava lá, eu amo. Eu não me importo se é para limpar, se é para limpar o chão, se é para limpar o banheiro. Eu gosto. Sendo para Deus, eu sempre estava ali. Então, daí quando surgiu a igreja Morumbi 2, o pastor Juarez, Deus mostrou para ele, e um dia ele foi lá em casa, que geralmente eles ungem nos aniversários da igreja, né? E como a sede faz o aniversário, então a sede unge todas as igrejas. A sede fala com os pastores e os pastores vão em oração. E o pastor Juarez veio na época na minha casa. Falou que Deus tinha mostrado para ele, que eles vêm conversar com a gente primeiro, para saber, porque que nem ele falou, Deus mostrou para mim, né? Deus quer te ungir, mas tem também saber se você quer, porque às vezes, né? Exato. Porque se você não aceita o próprio chamado de Deus, não adianta Sim, Deus daí não adianta Deus me ungir. E ali eu aceitei e fui ungida missionária. Hoje sou missionária da Casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que lindo. Eu vou chamar de mãe, tá, gente? Que é mais prático. Ele pode, viu? Mas vocês entendam que eu tô falando com a missionária Michele. Mãe, tem muita coisa que a senhora pode contar e, graças a Deus, a gente tem tempo hoje para falar. Verdade. Eu queria te perguntar que a senhora começasse para introduzir para a gente. Antes do exercimento do seu ministério missionário, de tudo que Deus fez, todos os milagres, experiências, porque eu sei que a senhora também carrega muita experiência sobrenatural com o Senhor, eu queria que a senhora falasse da realidade antes Cristo, antes de Cristo te encontrar. Como foi? Eu também sei que, e ouvi já também que a senhora e a sua família viveram uma realidade muito escassa, de muita pobreza, de muita dificuldade. O pai de vocês acabou abandonando vocês muito cedo, a mãe de vocês criou vocês sozinhas, né? Vocês são 3 irmãos, né? 3 irmãos. Queria que a senhora falasse um pouco disso pra gente. Como era a vida de vocês antes de Jesus encontrar vocês? Olha, gente, não era nada fácil. Não era nada fácil. Eu me lembro que quando meu pai meu pai era alcoólatra, né? Começou a beber. A gente morava na Rua Gávea, lá em Foz do Iguaçu. Sim. Né? A gente tinha uma casa lá e a gente morava lá. E dali eu me lembro, né? Que o meu pai começou a beber, começou a se entregar para a bebida, né? E daí eu lembro que o meu pai, na época, quando ele comprou aquela casa, ele ainda não tinha passado para o nome dele. Daí ele vendeu sem a minha mãe saber. Ele vendeu a casa sem minha mãe saber. Tipo assim, vendeu, aí chegou na minha mãe, como minha mãe não precisava assinar, porque não estava ainda no nome deles, né? Estava no antigo dono ainda. Aí ele vendeu a casa e falou para minha mãe, temos que sair porque eu vendi a minha casa. A mãe falou, como assim? Como assim? Casa própria de vocês. Casa própria nossa. Aí minha mãe ficou louca. Meu Deus, e agora para onde a gente vai? E nisso meu pai e minha mãe, eles conheciam um casal que eu não lembro o nome da esposa, eu lembro dele, o Jorda. Sim. Aí meu pai alugou, que é mais para baixo lá, do Morumbi, né? Perto da região onde a gente morava ali, Sim. Do Jardim Itália. E o meu pai alugou lá, e era um bar. Meu pai alugou todo lugar ali.
A gente foi morar pra lá. Isso que você falou que seu pai já era alcoólatra, né? E foi Sim, alugar um meu bar. pai alugou um bar. Meu Deus. E meu pai alugou um bar e a história, assim, era muito... Meu Deus. E meu pai bebia mais que os Sério? que os clientes. E daí tinha os quartos atrás, meu pai alugava, né? Porque como ele alugou todo o lugar, então meu pai podia alugar. Claro. Não importava. Aí meu pai alugava os quartos e minha mãe ajudava no bar. Só que começou... minha mãe teve que falar assim, meu Deus, não tá dando dinheiro, né? E minha mãe começou a trabalhar. Minha mãe falou, vou ter que trabalhar para, né? Minha mãe começou a ir para o Paraguai na época, né? Começar a puxar cota, que fala, né? E o meu pai ficou meio sozinho daí. Aí que o meu pai extrapolou mesmo, gente. Aí meu pai começou a beber mais que os clientes, dar bebida de graça, sabe? E daí um dia o Jorda chegou na minha mãe e falou assim... o pessoal chama ela de Zelma, né? Sim. O nome dela é Maria Joselma. Ô, dona Zelma, já faz 4 meses que o aluguel não é pago. A minha mãe falou, como assim? Se eu dou pro Braulino todo mês o dinheiro e ele não pagou? Não, tem 4 meses, eu preciso que vocês saiam. Minha mãe falou, como assim, gente? Como que a gente vai sair? Para onde eu vou? Eu sei, porque ele falou assim, eu considero muito a senhora, eu sei que a senhora é uma mulher guerreira, não sei o que, mas eu preciso que vocês saiam, porque não tenho o que fazer. E minha mãe ficou desesperada, gente. Minha mãe ficou desesperada. E nisso minha mãe tinha o patrão dela, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ah, lembrei, Luciano. Luciano era o patrão dela na época. E tinha, tipo assim, onde a gente morava ali no bar, tinha um campo de futebol na frente. Sim. E mais para baixo, você atravessava ali, que era antigamente o nome era Ayrton Senna, o nome da avenida. Hoje é a Jules Rimet, Sim. né? Atravessava, tinha favela. Sim. Era uma favela lá embaixo. E nisso veio uma amiga da minha mãe e falou assim, tô vendendo meu direito na favela. E era R$100. Na época, R$100 era muito dinheiro, Claro. né? Nossa, há 20 e poucos anos atrás. Não. Era muito dinheiro. E minha mãe falou, meu Deus, da onde eu vou arrumar esse dinheiro, gente? E a minha mãe começou, e a minha mãe sempre foi uma mulher de fé. E na época minha mãe não era evangélica, ela era católica. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Toda a vida, sempre foi uma mulher de oração. Mesmo não frequentando a igreja. Mesmo não frequentando a igreja. Porque ela nem na igreja católica ela não estava indo mais, Sim. né? A luta era tanta que ela estava desanimada. Só que sempre ela foi uma mulher de oração, falar com Deus. Ela falava com Deus. Ela falava, Deus, me ajuda, para onde eu vou levar meus filhos? Porque minha mãe pensava muito na gente, né? Meus filhos pequenos, a Michele, a Daniele, o Jonas, o que eu vou fazer, gente? Oh, Deus, me ajuda. E nisso a minha mãe falou com esse patrão dela, ele falou, não, Zelma, pode ficar tranquilo que eu te dou esse dinheiro, você compra lá o direito e a gente vai descontando aos poucos, porque ele falou assim, eu não vou descontar tudo, porque na época a minha mãe estava sustentando já a casa, né? Minha mãe comprou esse direito. Lá na favela. Aí saímos, né, de lá, fomos. Ô, gente, eu vou falar pra você, a gente chegou, era um barraco de lona, né? Todo de lona. Favela mesmo, de lona. De lona. Favela mesmo. Barraco de lona. Eu tinha o poço para tirar água, que ele tirava água no poço. Sério? Não tinha nada de encanamento. Tinha, que lá eles falavam patente. Patente, tinha... No caso, era fora do Da casa, fora da casa. Aí tinha um buraco, aí meu pai ainda na época não tinha o assento, meu pai fez, porque, gente, meu pai, ele era marceneiro, ele era mestre de obra, meu pai era, sabe, antes de se entregar na bebida, nós era muito bem de vida quando a gente morava na Rua Gávea. Então meu pai, por causa da bebida, destruiu a vida dele. Meu pai era mestre de obra, sabe? Aqui, a senhora falou que vocês saíram dessa realidade, acabaram entrando ali, indo pra favela e tudo. Vocês eram crianças ainda, né? Crianças. Eram crianças. E já eram os três? Os Já tinham três, sim, os três. Vocês sentiram essa realidade ou não? Porque o que acontece? A gente sabe que favela, quem sente mais são os adultos. As crianças, elas entram em comodidade, brincam e tal. Mas você falou que tinha um campo na frente. Vocês sentiram essa realidade ou não? Eu senti mais, né? Porque eu já era mais grande, eu era mais velha, eu que cuidava dos meus irmãos, né? Eu que criei o Jonas, porque a minha mãe, quando ela, lá na Rua Gávea, quando ela precisou sair trabalhar, ela saía trabalhar para mim, cuidar do Jonas, né? Porque minha mãe sempre trabalhou de empregada doméstica para ajudar meu pai na casa. Nisso a senhora Quando meu pai, quando meu pai se entregou à bebida, né? E eu senti mais, sabe? Senti aquele baque.
E quando a gente foi lá, morar pra lá, assim, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe sempre foi uma mulher muito caprichosa. Meu Deus, ela é caprichosa no mundo. Então, assim, na favela você sabe que o povo é desdeixado, né? Claro. Então, todo em volta, assim, você via aquele lixão, aquele povo. Sério? Minha mãe, em volta do barraco dela, era tudo limpinho. Ela fazia a gente varrer em volta, tanto que o povo falava assim, nossa, dona Zelma, como a senhora é caprichosa, né? A minha mãe, as partilheiras, assim, que era tudo trepado, assim, sabe? Sim, aham. E era tudo limpinho. Ela jogava água, porque era chão batido, né? Batido, Ela né? jogava água água varria, para levantar depois poeira. varrer, para não Sim. levantar poeira. As camas, Deus livre se a gente levantasse de manhã e não arrumasse a cama, sabe? Caramba. Tinha que deixar as camas tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Minha mãe era muito organizada, sabe? Era bem, não podia ter louça na pia. A pia tinha que estar limpinha, a louça lavada, guardada. Esse negócio de colocar louça em cima do... Não, e Deus o livre, minha mãe ficava doida. Até hoje ela é assim. Você não chega na casa da minha mãe e vê louça na pia, louça sem guardar, casa desorganizada. Você não vai ver isso. Na casa da minha mãe, você não vai ver. Banheiro arrumadinho, minha mãe é muito caprichosa, até hoje. E hoje ela tem 60 e poucos lalará, que eu não vou lembrar agora, né? E a minha mãe sempre caprichosa, o Vinícius sabe, Deixa ela conhece. falando da idade dela. Ela vai ficar doida, vai mandar mensagem pra você depois. E assim, e eu lembro que uma vez minha mãe saiu trabalhar e meu pai já na bebida, né? E meu pai saiu pros bar e começou a chover muito, muito. E eu tinha que fazer comida pra nós lá em casa, né? E eu comecei a fazer a comida, o menino começou a chover tudo dentro de casa. E a Daniela e o Jonas em cima da cama, porque a nossa cama, meu pai colocou uns tijolos, porque Sim. quando passava enxurrada, passava no chão. Passava ali, a gente de cima da cama, a gente via enxurrada passando, sabe? Sim. Porque a nossa casa era uma das primeiras, então tinha um morro, daí era nosso barraco de lona. Sim. Então, quando caía enxurrada, caía assim, ó. Caramba. E eu falei assim, meu Deus, peguei o guarda-chuva e comecei a fazer, chamei a Daniela pra Daniela me ajudar, né? Ou seja, uma ficou segurando o guarda-chuva e a outra cozinhando. Porque chovia Nossa, demais Deus. dentro, né? Aí, a Daniela segurando ali o guarda-chuva e eu fazendo comida. Terminei de fazer, a Daniela voltou pra cama. E daí fez uma bolha de água e a Daniela foi me cutucar aquela bolha de água. Nossa. Menino, molhou toda a casa, molhou tudo. E eu lembro que daí a minha mãe falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Molha muito. E a gente vivia com as panelas em cima, sabe? Aí minha mãe foi, que na época também era caro você comprar uma lona nova. E tinha que ser o tamanho do barraco. Daí minha mãe comprou uma lona grandérrima, pagou caro na época. Ela comprou e jogou Por cima dessa. por cima. Aí meu pai prendeu lá, porque às vezes minha mãe fazia meu pai fazer alguma coisa na casa, né? Meu pai prendeu lá. E daí não choveu mais, graças a Deus. Chover assim dentro não chovia Dentro mais. não choveu. Não chovia mais. Mas a enxurrada sempre entrava. Então, assim, como que eu posso dizer? Era um tempo que a gente era feliz, não sabia. Claro. Que o tempo gostoso que era de morar na favela. Era muito bom. Sim. Gente, era assim, minha mãe saía... Gente, eu lembrei de uma coisa, que a minha mãe uma vez saiu, colocou um cadeado desse tamanho na porta. Num barraco de lona. Cadeado. Aí a Daniela olhou, ô mãe, Meu Deus. porque você vai colocar esse cadeado se alguém pode pegar a faca, vocês não iam entrar. Minha mãe, cala a boca, menina. Vamos, vai pra Um escola. cadeado no barraco de lona, meu tamanho. Deus do céu. Aham, é um sarro, gente. Misericórdia de Deus. A sua mãe, ela criou vocês três sozinhos. Sozinho. Né? Sozinhos. Nessa realidade de tudo, vocês já presenciaram algum momento de ver ela reclamar, de ver ela chorar, ou não? Vocês sempre viram... Porque eu digo, porque por experiência, por conhecer minha avó, né? Eu sei que até hoje ela é uma mulher extremamente firme, né? Mas houve algum momento em que vocês se depararam, enquanto crianças, com essa realidade de ver a mãe de vocês chorando por conta da falta, alguma coisa ou não? Que eu me lembre, não. Não. Porque Sempre- minha mãe sempre foi guerreira, né? Às vezes ela chegava, ela ia pro Paraguai e antes dela entrar mesmo na Muamba, ela passava cota, então eles iam até a Céu Azul. Certo. E às vezes minha mãe chegava 2, 3 horas da manhã. Vocês não viam. Caramba. Aí tinha uma mulher chamada Rose que morava com a gente, né? Que minha mãe na época era muito amiga da minha mãe.
trouxe morar com a gente pra cuidar da gente, pra ficar com a gente, porque meu pai não dava pra contar com ele, sabe? Sim. Daí a Rose ficava com a gente pra minha mãe fazer, que às vezes a minha mãe chegava 2, 3 da manhã. E ali a favela era muito perigoso. Só que minha mãe era uma mulher muito respeitada ali, né? Que minha mãe nunca se incomodou com a vida de ninguém. Ali bem na esquina tinha um ponto de droga. Minha mãe nunca se incomodou com a vida de ninguém ali. E o cara que era o manda-chuva ali, aí uma vez era 3 horas da manhã, minha mãe chegando, né? Aí o cara quis mexer com ela, tipo, assaltar ela. Daí ele falou assim, ei, Pepe, essa aí é a Dona Zelma, ninguém vai mexer com ela, não. Nossa, Deus. Vamos passar a Dona Zelma. Caramba. Eu não quero ver ninguém mexendo com a Dona Zelma. Uma vez a nossa casa foi assaltada, porque ali ninguém roubava ali, sabe? E a minha mãe tinha comprado um som, né? Um aparelho de som, Sim. com CD na época, tinha aquele som com CD. E roubaram só o aparelho. As caixas ficou. E daí a minha mãe falou, Pro pessoal a lá. gente, minha mãe falou pra ele, olha, roubaram meu som. Ele foi atrás. Caramba. Ele foi atrás. Ele foi atrás e ele não podia outra pessoa entrar na área ali que, Sim. né? Ele foi atrás, falou assim, não, nós vamos atrás. Foi atrás e eu não lembro agora se ele recuperou o som, não vou lembrar agora, Sim. mas ele foi atrás da pessoa De tão respeitada que ela era Sim. no meio deles ali. no meio deles. Aham. E quando a minha mãe era do mundo, ela fazia muita festa ali, né? Ali era... Não ponto gosta da de um festa. furdunço. Aham, right. E daí eles sentavam tudo assim na frente, sabe? Eles sentavam tudo, ficavam assistindo a noite toda, cuidando pra ninguém mexer com a gente, viu? Caramba. E a festa tocando. Na sua casa, aqui, Gustavo, eu já te deixo fazer pergunta, né? Eu preciso Não, fazer essa faz aí aqui. que as minhas tá engatilhado aqui. Já. Aqui, na sua casa, porque você já contou como funcionava a sua realidade antes de Jesus. Quem foi a primeira pessoa a encontrar Jesus na sua casa? Foi sua mãe? Ela que encontrou e introduziu o evangelho e tudo mais? Foi minha mãe. Foi sua mãe? Conta pra A gente minha- um pouco como ela fez isso. A minha mãe encontrou Jesus através de uma irmã chamada Jussara. A Jussara foi uma mulher assim que insistiu muito, sabe? Inclusive, se esse vídeo chegar a Jussara, você mudou a geração de uma família inteira. Literalmente. A Jussara, ela foi uma mulher que insistiu muito na vida da minha mãe, que minha mãe não era difícil, viu? Ela não queria saber de jeito nenhum, sabe? E a Jussara foi ali evangelizando a minha mãe, falando, sabe? E ela ia na igreja do pastor Gerson. Eu não vou lembrar o nome da igreja agora, mas na época era o pastor Gerson e a irmã Dina, Sim. sabe? Que ela ia lá, nas tardes da benção. E ela falava, vamos, Elma, outro dia eu vou, um dia eu vou, Sempre sabe? enrolando. Sempre enrolando. E na época, minha mãe fumava muito. Minha mãe tinha um vício do cigarro. Eu acho que tanto problema que ela se Claro. acabava naquilo, Exato. sabe? E daí a minha mãe um dia resolveu ir na tarde da benção com a Jussara. E daí ela foi dali pra frente, quando ela foi, dali nunca mais parou de ir. E quando a minha mãe começou a mudar dentro de casa, eu e a Daniela se assustamos. Porque a minha mãe, ela escutava som alto, era Amado Batista, era Só os Teodoro clássicos, Sampaio, essas músicas assim, sabia? Era alto. E um dia ela... caixinha de som que você falou. Naquela caixinha de som que eu falei. Então foi recuperada, pelo E jeito. um dia ela chegou e falou pra mim e pra Dani, joga tudo esse CD aí fora. Daí eu falei, mãe, como assim? Assim, Não. do nada. Do nada. A Daniela olhou pra mim e eu falei, não, mãe. Como assim? Ela falou assim, joga tudo. Aí ela trouxe o... Como é que é o nome daquele cantor? Marcos Nascimento, acho que é, né? Marcos Nascimento. Esses cantores bem antigos ela trouxe. Começou. Aí até os vizinhos achou estranho. Falou assim, nossa, o que tá acontecendo com a Zelma, né? Que a Zelma antes era só música do mundo, né? A mãe sentava lá na frente, abria uma cerveja ou tomava um vinho, ia um cigarro no dedo e escutava o dia inteiro música. E, de repente, começou só a escutar louvor. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito brava, estressada. Por quê? Porque criou a gente sozinha e tudo era ela, entendeu? Nossa, com Tudo era esposo ela. também, então ela teve que querer essa Sim, casa. o meu pai não queria mais saber de nada. E minha mãe era muito estressada. E a minha mãe começou a mudar também o jeito dela. E eu e a Dani começamos a ficar assustada. Falei assim, meu Deus do céu, esse Jesus aí deve estar fazendo algo mesmo tremendo, né? E dali pra frente, daí foi a minha irmã indo pra igreja, a minha irmã também foi. Depois, em seguida. da sua mãe foi a sua irmã. Sim, foi a minha irmã.
Minha irmã Você foi... foi a última, né? Fui a última. Foi a rebelde, né? A gente vai falar, inclusive, como é que Jesus fez para trazer ela. Daqui a pouco. Então foi forte. Uau, então daí foi nesse processo. Ela se converteu Sim, e gradativamente cada um de vocês foi indo, né? sim. Que incrível, incrível mesmo. Como uma boa posição e uma boa decisão, né? Porque a senhora falou que ela foi a um culto, ouviu ao Senhor. Obviamente que a gente sabe que muita água passou por baixo dessa Com ponte. certeza. Mas a decisão dela foi a partir daquele dia falando assim, não, eu conheci o Cristo que pode salvar minha casa, minha família. Acredito que até eu ainda não sou pai, mas o sentimento de um pai e de uma mãe deve ser pela preocupação aos filhos, né? E talvez uma realidade marginalizada? Marginalizada, favela. Exato. Então ela deveria ter muita preocupação em questão a isso. E eu já ouvi também vocês falarem que as pessoas ao redor de vocês criticavam e apontavam muito a realidade de vocês, né? Diziam que eu ia virar bandido, eu ia acabar prostituindo o próprio corpo. Então acabou que dentro dessa realidade Claro. ela falou, não, Jesus tem essa saída. Exato. E ainda bem que Jesus achou vocês, né? Acham. Ainda bem que, na verdade, a Jussara insistiu, né? Isso aí. Porque é doido, muitas vezes a gente não tem noção do que uma evangelização pode causar, né? Até porque ali, talvez na época, anos atrás, ela pensaria que, poxa, somente a mãe e tudo mais. Só que a partir de, sei lá, talvez ela só entregou um folheto, talvez ela só convidou pra ir no culto. E marcou literalmente uma geração, porque a partir dela foi a filha, daí depois foi o Jonas, né, não? Não, depois foi a Daniele, você... O Jonas foi o último, porque o Jonas era pequeno na época. Ah, é né? verdade, né, exato. Então, tipo, a partir disso mudou a geração da Daniele, mudou a geração do Jonas e da Michelle também, né? Engraçado como isso faz uma diferença muito grande. Da Michelle. Gente, o Ouça é um podcast diferente. Quem fala sempre é mais o convidado, mas a gente também às vezes se mete. Eu falei da Jussara porque, se eu não me engano, a Jussara hoje ela está distante dos caminhos do Senhor, não é? Acredito. Se eu não me engano, eu ouvi ainda a pastora Dani, que é a irmã da minha mãe, falar que, em um testemunho que ela estava distante. Por isso que eu digo, incrível como se posicionar é muito importante. Exato. Sabe? Nós podemos fazer muita diferença. Ainda ontem eu estava vendo algo a respeito disso, para o podcast mesmo, estudando algumas coisas, e é incrível como existem lugares onde só nossa voz pode chegar. Verdade. Né? Só o seu posicionamento pode chegar. São coisas que são reservadas Assim como para certos tipos de pessoas, né? Existiram comunidades onde só a voz da missionária Michelle chegou. Verdade. Onde ela insistiu, e vocês vão ouvir isso daqui a pouco, onde ela teve que brigar para falar, não, nós vamos entrar nessa comunidade. E acharam crianças que eram abusadas, crianças que eram tocadas pelo avô, por outros parentes. E ainda bem que alguém insistiu em descer naquela comunidade. Realidade de pessoas hoje que eram drogadas e servem na igreja do ministério no Brasil, local, Cara, que e doideira. servem ao Senhor. Porque alguém desceu lá e falou, não, nós vamos descer. A gente não vai temer armamento, a gente não vai temer marginalidade, a gente vai descer. Isso tá muito interligado ao tipo de chamado que a pessoa tem, né? Isso aí. E ela justamente aceitar, como você tinha falado no começo. A pessoa tem que aceitar, porque eu acredito firmemente nisso, que vai ter lugares que somente eu vou chegar, o Vinícius vai chegar, a Michelle vai chegar, assim como várias outras pessoas chegaram, vai ter certas áreas que vai estar destinada pra gente. E se a gente não aceita esse chamado, poxa, imagine você colocar, tipo, na mão de alguém que não quer esse chamado, a responsabilidade de mudar uma geração, às vezes. Isso é muito louco, cara. Se você for parar pra pensar, se aquela mulher lá atrás abdigasse e falar, não, tem muito já aí fazendo. Não, eu sou só mais um e tá tudo bem, não sei o quê. Hoje, provavelmente isso aqui não estaria acontecendo, por exemplo, sabe? Muitas coisas atrás, vocês talvez não viriam pra cá, né? O pessoal que tá lá no Brasil ficaria lá. E isso mudaria completamente, cara, o negócio de uma geração. E baseado nisso, eu queria dar continuidade. Depois que a Zelma, ela se converteu, tudo mais, daí veio a Dani, né? Logo nisso, o que você achava? Porque, assim, primeiro foi a mudança repentina da Zelma. Daí depois a Dani. Na sua cabeça, o que passava na sua cabeça naquela época? Ai, tanta coisa. Meu Deus do céu. Eu fiquei, assim, impactada com o que Deus fez na vida da minha mãe e da minha irmã. Sim. Sabe, porque logo que a minha mãe foi para Jesus, a minha irmã, uma vez a minha mãe pediu pro pastor ir lá em casa orar, né? Fazer oração lá em casa, tudo. E a minha irmã tinha acabado de chegar.
Porque a minha irmã jogava bola na época, né? Sim. E minha irmã tinha acabado de chegar, e minha irmã sempre foi meio resistente, assim, sabe? E o pastor orou por ela, tudo. E a minha irmã, ela tinha um problema na coluna, né? Ela tava jogando bola e ela começou com uma dor muito forte, porque ela tava ficando até famosa já jogando Sério? bola, né? Muitos Time, né? time de Pessoal futebol queria procurando pra contratar jogar. ela já, sabe? Que ela jogava muito bem. Caramba. E daí a Jussara falou, vamos na Tarde da Benção. Essa Jussara também. Jussara. Vamos na Tarde da Benção. E a minha irmã, não, porque eu não tô aguentando, porque eu não tô quase conseguindo andar. Porque quando ela foi no médico, o médico falou pra ela que a coluna dela, que a gente tem um líquido na coluna, Sim. ele tava se acabando, não tinha mais. Ela podia ficar na cadeira de roda. Então ela tinha que parar de jogar, tudo. E daí a Jussara falou, não, eu te levo. Não, mas eu não vou aguentar. Não, vamos sim. E a Jussara insistiu e levou. E a igreja era ali, a Julie Rimet, que hoje você desce lá embaixo, né? Quem conhece a Julie Rimet ali, né? Sabe o que eu tô falando? Desce lá embaixo, daí, perto do colégio Caíque ali, sabe? Certo. Era a igreja. E naquela descida a Dani travou, não conseguia ir. Com muita dor, ela tava com muita dor. A Jussara juntou ela aqui e levou ela. Carregado. Carregada. Caramba. Chegou lá na igreja carregada com a Daniele. E sentou a Daniele e ali a Tarde da Benção começou. E Deus começou a operar. E daí o pastor, Deus mostrou pro pastor que tinha uma pessoa ali, que, né, que tava com a coluna assim, foi falando tudo. Deus mostrou pra ele. E daí a Daniele com receio de erguer o braço, a Jussara ergueu o braço dela. Ela Que ela tava nossa, meio com Deus. vergonha. Aí ela foi, ele chamou ela até a frente. Aí ele falou, vamos orar? Daí ele fizeram um clamor ali pela Dani, na frente ali, né? Aí ele falou assim, agora, Daniele, faz o que você não podia fazer. E a Daniele fez, que era se abaixar e levantar, assim. E a Daniele foi curada ali naquela hora. E foi ali que a Daniele começou a se apaixonar por Jesus, que Jesus fez na vida dela, curou ela da coluna. Sim. E a Daniele começou a ir para a igreja ali. E eu comecei a ver aquilo, sabe? Só que ainda eu resistente, né? Claro. E na época eu já era casada, né? Já era casada, acho que eu já tinha um Vinícius já, bebê. Sim. Já tinha um Vinícius já. E eu ia na igreja, mas eu não tinha me convertido ainda, certo. né? E um dia eu fui na Assembleia de Anápolis, que é essa igreja, comecei a ir cultuar lá, né? E um dia senti muito de Deus em aceitar Jesus. Eu tinha um cabelo muito grande, comprido, assim, bem compridão, sabe? E eu lembro daí quando eu me batizei lá, né, na Assembleia de Deus de Anápolis. Aí uma vez eu fui que era o pastor Elias. Ele dirigia a igreja do Avivamento Bíblico. E eu só não vou lembrar agora se era Tarde da Bênção ou era uma vigília, não vou lembrar. E eu fui batizado no Espírito Santo lá. Uau. Caramba! Na igreja lá do pastor Elias. Fui batizado no Espírito Santo. Nossa, foi lindo demais. E eu ficava admirando, porque tem Deus usa umas pessoas rodando. Certo. Aí eu falava, nossa, mas como que a pessoa roda assim o tempo todo e não cai, né? Deus me batizou no Espírito Santo rodando. Da mesma forma. Não, da mesma forma. Desculpa, gente, ela tá querendo ser chique. Eu já ouvi a minha tia falar como que ela falava. Eu não vou ficar igual esse povo doido, pulando, virando Beyblade dentro da igreja, povo doido. Era assim. Caramba! Hoje, irmão, quando Deus toma essa daqui, vocês acham? Então, assim, foi lindo o que Deus fez. E dali pra frente eu comecei a servir a Deus, né? Sim. Comecei... Nessa decisão, assim como na vida da sua mãe, da sua tia, de qualquer cristão que se converte, né? Eu convertido, muita água ainda passou por baixo da ponte, só que eu sei que existiu, porque eu participo dessa parte desse testemunho, onde Deus teve que te colocar dentro de uma realidade para que você fizesse uma aliança com Ele, né? Conta um pouco pra gente como foi isso, o que aconteceu. Sim, eu tava assim, tipo, um pé na igreja, um pé no mundo, sabe? Porque assim, quando a gente casa, né? E a gente tá casado, o esposo da gente não é evangélico, e a gente então é um pouco difícil, mas é difícil assim, gente. Eu falo assim,
A gente acha que é difícil, só que se você se converte de verdade, né? De verdade mesmo, você não vai ir pro mundo. Largar a mão Jamais de largar Deus, a mão de Deus obviamente, só pra porque o seu trocar. esposo não é evangélico. Sim. Você vai trazer o seu esposo para você, Claro. né? Só que como eu não, na época não era mulher sábia, era mulher tola, né? Eu ia para a igreja mais que nem o meu marido falava, ia só para esquentar banco. Enquanto eu fui a mulher tola, né? Eu era um pé no mundo, um pé na igreja. Pé no mundo, um pé na igreja. E nisso a gente já estava morando na rua Fadel Dami ali, onde é minha casa hoje, lá em Foz do Iguaçu. Eu tinha ido com a pastora Rosângela. A minha irmã tinha um sítio, a gente foi limpar a casa desse sítio com a pastora Rosângela, né? E a gente estava indo. Só que o carro estragou. Bem no meio da estrada, o carro estragou. Sim. Da pastora Rosângela. E nisso, a gente lá esperando reboque para voltar, né? A pastora Bruna, que hoje é a pastora Bruna da Igreja Sementes da Fé na Argentina. Né? Ela lidera uma igreja na Argentina. Das Sementes Legal. da Fé. Semilhas da Fé na Argentina. Que legal. É pastora lá. Ela e o esposo dela. Usadíssima por Deus. Deus usa tremendamente. E na época, ela não era pastora ainda, ela só era membra. Deus usou a vida dela. Ela me mandou uma mensagem. Ela falou, vou te ligar. Daí ela me ligou. Ela falou assim, irmã Michele, eu tava orando aqui, que ela é assim, ela tá orando, Deus mostra pra ela, já liga pra pessoa, ou manda uma mensagem, né? Eu tava orando aqui e Deus mandou te dizer que é tempo de você voltar. Não é tempo de você ficar com o pé no mundo, pé na igreja. Que Deus tem uma obra muito linda na sua vida. Que já era para você estar, fazendo há muito tempo. Mas por causa da tua rebeldia, a obra está parada. E tem mais uma coisa. E Deus manda te dizer assim, que se você não voltar, o Senhor vai tocar nos seus. Caramba. Você não tem saída. Aí eu chorei, tudo, aquela, né? Que a gente chora. Voltamos para casa. Não voltei para Jesus. Eu ficava lá, um pé no mundo, um pé no mundo. Aí um dia tô eu e meu esposo lá em casa e o Vinícius foi tomar banho. E a gente já estava com a igreja no Morumbi, tá? Era a pastora Marli, era a nossa pastora na época. E o Vinícius começou a passar mal. Ele começou a gritar, mãe, eu não tô enxergando. Daí eu falei, meu Deus, eu tava na cozinha, corri, o Zé Carlos, nem sei onde ele tava, ele correu também. E eu fui para baixo do chuveiro e falei, que isso, menino? Daí ele falou, mãe, eu tô morrendo, e isso aqui ficou tudo preto nele. E eu falei, misericórdia, Jesus, Zé Carlos, me ajuda, Zé Carlos. Ele levou um susto, ele ficou chocado, que ele se desfalecia assim na parede, ele não conseguiu me ajudar, ele ficou assim, que ele nunca tinha visto um negócio desse, e eu, Zé, misericórdia, Jesus, tem misericórdia, não leva meu filho. E o Vinícius começou a virar o olho para trás, e ele começou, mãe, eu tô morrendo, ai! E ele começou a gritar, e ele começou a ficar preto, sabe? E ele, não tô enxergando. Daí, na hora, eu lembrei do que Deus tinha me falado. Aí eu gritei, Deus, eu faço aliança contigo, mas não leva meu filho, por favor. Não leva meu filho, Jesus, que o Senhor deu para mim, não me leva, Senhor. Não leva, eu vou fazer aliança contigo, eu vou fazer a sua obra, Jesus, eu vou fazer o que o Senhor quer, mas não leva meu filho. No que eu terminei de falar, o Vinícius começou a voltar. Caramba. Ele começou, aquele preto começou a sair, que era o espírito da morte, né? E ele começou Naquele dia, literalmente, meu corpo ficou sem vida. Eu fiquei... E ele começou a Você me voltar, perguntar o que aconteceu. e eu levantei ele aqui pela perna, porque o Vinícius já estava, tinha uns 13 anos, eu acredito, e eu desliguei o chuveiro, sequei ele, levei ele pro quarto. E liguei para a pastora Marli, na hora. Daí a pastora Marli, vamos fazer uma oração que seja o espírito da morte. Queria levar o seu filho, né? E na hora eu lembrei, e eu fiz aliança com o Senhor. E dali para frente, nunca mais abandonei Jesus daí. Nunca mais. Deus por isso, caramba. Exato. E na verdade, o Senhor fez isso porque a sua primeira aliança foi do meu nascimento, né? Sim. Da cura que o Senhor me entregou através da aliança que você fez, que foi realmente quando você começou a servir ao Senhor, não é? Sim, quando eu comecei a servir ao Senhor, o Vinícius, ele não tinha um ano ainda. E ele como ele é primeiro filho, né? A gente achava que era normal, a gente chamava, o Vinícius não atendia. Claro. E nessa época eu morava na casa da minha avó, que é no Sim. Portal da Foz. Hoje minha avó dorme no Senhor, né? Sim. Morava onde minha mãe mora hoje, é onde eu morava.
E daí tinha a Dona Maria, que era a ex-sogra da minha tia Josiane, que ela tem um filho surdo, mudo e surdo. Ela falou assim, Michele, o Vinícius, ele tem problema de audição, ele é mudo e ele é surdo. Eu falei, bem capaz, Dona Maria, agora todo mundo é muito surdo. Daí eu falei pra minha tia, sua sogra tá ficando doida. Ela falou, Michele, e a Dona Maria ela é até hoje uma mulher ativa, ela vai e faz, ela não quer saber se você vai querer fazer ou não. Ela já marcou uma consulta lá na PAI, pro Vinícius. Ela só falou, ó, já marquei a consulta pro Vinícius e amanhã nós vamos. Eu falei, oi, vamos, eu vou te levar. E ela me levou, lá no centro, era. Daí eles fizeram todos os exames, foi diagnosticado que o Vinícius era mudo e surdo. Caramba. Aí eles mandaram, eles falaram assim, ó, vou te dar um papel para você ir para Curitiba. Que lá eles vão fazer um monte de exames, lá eles têm uns aparelhos específicos para isso, porque tinha que matricular ele na escola da PAI, mas para isso tinha que fazer esse exame. E eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer agora? Aí meu esposo trabalhava na Rafaim, ele era cobrador de ônibus na época, aí ele tinha lá, eles tinham direito de pegar passagem, 1, 2 passagens, né, por ano, e ele tinha, como ele nunca pegou, então ele tinha, né? Aí ele pegamos para ir de volta para mim e para Dona Maria. E ela foi comigo. Sim. Me levou. Chegamos lá em Curitiba. Aí a consulta era 2h. Aí a Daniela falou, fique em paz que a gente vai na tarde da benção hoje e vamos levar eu lembro como se fosse hoje. O Vinícius tinha um casaquinho azul. Ela pegou esse casaquinho e levou para eles interceder lá, fazer o clamor. E a consulta era 3 horas. E a tarde da benção era 3 horas. Aí... Quando eu entrei, daí eu liguei e falei, eu tô entrando. Daí ela falou, já vamos entrar em oração. E eles começaram a entrar em oração. Chegamos lá, eles começaram a fazer o teste, daí o doutor, realmente, parece que ele é surdo mesmo. Mas vamos tentar o último teste aqui, com um aparelho lá, que eu nem me lembro, enfiaram dentro do ouvido dele, e ele ficou bravo, chorando, porque ele nem tinha 1 ano ainda. Sim. Aí ele mamava no peito ainda, eu tive que parar um pouco, dar o peito pra ele, porque ele ficou nervoso, né? Aí ele acalmou, eles voltaram a fazer o exame. Aí quando ele voltou a fazer o exame, aí o doutor fez uns barulhos, uns exames lá, o Vinícius escutou. O Vinícius escutou. E bem na hora tava o clamor lá também. Certo. Aí o doutor falou assim, mas não pode, esse menino não tava escutando agora há pouco, como assim? Aí o doutor olhou lá de novo, disse que lá dentro estava todo aberto o ouvido dele, porque quando ele fez a primeira vez estava tudo fechado, parecia, né? Sim. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas eu tô impressionado, gente. Agora há pouco eu olhei esse menino, e agora, gente, foi a senhora... Aí ainda ele zoou, esse teu mamá é milagroso, ainda ele zoou, né? O doutor brincou, né? Daí eu comecei a rir, e nisso eu já falei, meu Deus. Na hora você já sabia. Na hora eu já sabia, eu falei assim, meu Deus, é Deus. Aí... Ele falou assim, ele fez de novo os exames, a gente ficou, a consulta leva de 30 a 40 minutos, já ficamos 1 hora dentro da sala. 1 hora. E ele insistiu, ele falou assim, Dona Maria, mamãe, eu não sei o que aconteceu aqui, mas o seu filho não é surdo. Caramba. Se ele era, ele não é mais. Sim. Daí eu comecei a dar risada e eu falei, meu Deus, glória a Deus. Me contaram que diz que no caminho, você pode confirmar se é verdade ou não, diz que no caminho, quando te ligaram para te falar que estavam em oração, diz que em espírito a senhora falou assim, se o Senhor curar o meu filho, eu te sirvo de todo o coração. No caminho, quando você estava indo para o consultório. Sim, é porque é tanta coisinha que a gente acaba esquecendo, né? Mas é verdade mesmo. É verdade mesmo, eu fiz essa aliança com Deus e por isso que eu falo, gente, é muito sério quem faz aliança com Deus. Se você vai fazer uma aliança com Deus, não quebre. Faça. Você tem que saber muito se você vai fazer aquela aliança mesmo com Deus. Porque se você fazer, não quebra. Porque, gente, se quebrar uma aliança com Deus, é doloroso demais. Agora é para vocês entenderem o porquê, anos depois, o Senhor foi tocar em mim. Né, no testemunho que ela contou agora há pouco. Justamente por isso, porque ela fez essa aliança com o Senhor, dizendo assim, o Senhor curar o meu filho, eu te servirei de todo o coração. Acabou entrando e a gente não está aqui para julgar ou para apontar quem se afastou ou quem está longe. A gente, na verdade, está aqui para te dizer que há tempo de voltar. Exatamente. Esse é o propósito, para que você escute que o Senhor ainda faz e que há tempo de voltar.
Então, quando a senhora descumpre essa aliança que a senhora fez com Deus, Sim. o Senhor ainda em misericórdia te avisa. Se você não voltar, eu vou tocar Vou tocar. na aliança que você fez comigo. Sim. Na vida que você fez comigo. Isso aqui é para que vocês entendam que Deus não é romântico como a gente pensa. Ele é puro poder. O Gustavo sabe, minha mãe sabe que eu luto e defendo muito a minha geração, mas infelizmente agora não tem como. Essa geração tem banalizado muito o Deus de poder. Deus é poder. Antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar disso, né? E eu sei que a senhora também teve muitas outras experiências que envolvem Deus em poder, né? Eu vou deixar agora o Gustavo continuar, porque eu tô falando demais. Quem tá aqui pra conversar, ué. E engraçado ele falando isso em questão do poder. Desde pequeno dá pra ver como que a família de vocês já tinha um propósito com Deus há muito tempo, né? Você fazendo aliança lá no começo, a importância de fazer aliança com Deus e quebrar ela, muitas vezes não é somente porque existe um Deus mau que vai tocar na sua família. Não, você fez uma aliança com ele e você vai lá e quebra, assim. Não é assim que funciona, né? E eu acho isso muito interessante e uma coisa que muitas pessoas não fazem, e eu consigo ver isso na senhora. Muitas vezes, quando a pessoa quebra a aliança, ela já se entrega de uma vez, né? Pro mundo, assim. E a senhora sempre parece com o ouvido sempre sensível ali, sabe? Sempre... Tudo bem, obviamente teve os problemas que acabou se afastando, mas sempre... Ou seja, parecia que um dia a senhora... Não, eu tenho certeza que eu vou voltar para Jesus ali, uma vez que eu voltar, eu não vou se distanciar, né? E você desde pequeno já fazendo parte dos milagres da família. Quando você tava na igreja, assim, óbvio, foi a primeira vez com o Vinícius, daí depois, aí logo depois você tinha comentado que o Zé Carlos, na época, ele era alcoólatra, né? Na época. No meio disso, rapidinho, só pra mim, eu lembrei de um negócio aqui, já pode voltar rapidinho, só pra mim não esquecer. Nessa questão de quebrar a aliança com o Senhor, eu sei que deve ter muita gente que tá nos assistindo que pode estar vivendo essa realidade. Verdade, bem lembrado. Eu quero muito, essa aqui é a sua câmera, ó, que a senhora olhe e dê uma palavra de esperança para esse, porque a senhora tem autoridade nisso. O que a senhora diz para esse pessoal que está vivendo essa realidade e essa culpa, com a voz da consciência dizendo Deus não te aceita mais, Deus não vai mais renovar a aliança com você? Qual que é a palavra que a senhora pode liberar sobre essas pessoas hoje? Confie no Senhor, porque se Ele fez uma aliança contigo e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus fez uma aliança comigo, eu quebrei, mas para falar para você bem sério, eu paguei por isso, viu? Porque o que eu falei agora, você faz uma aliança com Deus, não quebre. Faça. E se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Porque Deus prometeu muita coisa na minha vida, Ele está cumprindo agora. Gente, e outra coisa que eu lembrei agora. Às vezes Deus fala algo para você, um exemplo, como aconteceu já comigo. Deus vai te dar uma casa. Você pensa assim, daqui um ano... Não, gente, é o tempo do Senhor, não é o nosso tempo. Porque eu levei 10 anos para ter minha casa. Quase 10 anos, né? É por aí. Para ter minha casa. Então, assim, o tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E confie no Senhor. Confie sempre em Deus. Então existe saída e esperança. Com certeza. É só ir, volta no mesmo Senhor que te fez a promessa, assuma como a senhora fez, diga, Senhor, eu fiz. Eu digo isso, irmãos, eu estou falando aqui mais hoje porque eu conheço a história e eu vivi essa realidade de perto. Faça como a missionária Michele, assuma diante do Senhor o seu erro. Deus é pronto a perdoar, irmão. O papel de acusador não é do Senhor. Se você lesse como deveria, você entenderia que o papel de acusador é da concorrência. O Senhor não faz papel de acusador. No último dia, Ele é justo juiz, não justo acusador. Mas até lá, existe saída. Gustavo? Não precisa nem pedir desculpa para atrapalhar esse momento aí. Claro. Tá. Daí, logo depois, você tinha comentado que o Zé Carlos tinha um problema de alcoolismo, que era basicamente a mesma coisa que o seu pai tinha passado já. E você já convertida depois dessas duas alianças reatadas, como que era o ambiente? Porque, assim, basicamente toda a sua família, por parte de mãe, era convertida, né? Introduzida já na igreja. Como é que foi, nessa época, a luta junto com a família pelo seu marido para ganhar ele para Jesus?
Não foi fácil, porque como eu falo, a gente tem que ser a mulher sábia. E muitas vezes eu não fui a mulher sábia. Quando, Fui a mulher tola. quando você fala de mulher tola, cite alguns exemplos aqui, porque muitas vezes alguém não sabe, às vezes não conhece. Como que você caracteriza, como que você se caracteriza uma mulher tola naquela época? Tipo, como às vezes meu esposo chegava bêbado em casa, né? Em vez de eu ficar na minha ou orar, não, eu cutucava. Por que você chegou agora? Por que isso? Por que aqui? Por que você foi beber? Por que você foi gastar? E a pior coisa é você discutir com pessoa bêbada. Gente, é a pior coisa. Não adianta. Sabe, eu começava a cutucar, e meu esposo ia ficando brabo e ali o diabo entrava. Claro. Aí acontecia de a gente brigar feio, as crianças saírem na rua gritando, sabe? E eu já era crente, tá, gente? Eu já era evangélica dentro da casa do Senhor. Aí meu esposo falava, você vai fazer na igreja o quê? Em vez de você não está liberta, o demônio está em você. Ele ficava falando, sabe? Eu nunca quero ir para a igreja desse jeito. Para que eu vou para a igreja assim? Eu era uma mulher tão difícil, porque às vezes a gente quer culpar só o marido. Mas a gente tem que ver os nossos erros também. Sim. Gente, meu marido às vezes ele ia parava de trabalhar e ia direto pro bar. Não passava nem em casa, então. Não passava em casa. Eu sei lá, o diabo era tão sujo que ele colocava na minha cabeça, você tem que ir atrás do seu marido. Eu pegava um mototáxi e ia atrás do Zé e chegava, fazia barraco, sabe? Não dava exemplo. Sim. Eu não dava exemplo. O que eu deveria, como uma mulher de Deus, fazer? Ir pro joelho, orar. Como eu um dia fiz. Um dia eu parei e pensei. O bispo Ramon chegou em mim e falou, você tem que começar a ser a mulher sábia dentro da sua casa. Você está sendo as tola, você está destruindo seu lar. Sim. Falei assim, sabe como você vai vencer esse demônio? De joelho, orando, jejuando. Aí eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a fazer isso, que daí a gente saiu dali da Dedé Nunes, fomos morar na rua Fadel Dami, que é a rua de cima onde a minha mãe mora, que é a casa da minha mãe hoje. Eu comecei a fazer isso, eu comecei a orar. Meu esposo ia pro bar beber. A última briga que a gente teve, eu lembro como se fosse hoje, foi quando eu trabalhava, que eu também fui trabalhar numa lavanderia. Sim. Que, às vezes, o trabalho também a gente tem que vigiar na onde você vai trabalhar. Você tem que saber se é de Deus mesmo. Eu trabalhava à noite. Uma mulher casada, trabalhar à noite, né, ficar a noite toda fora. Claro que tem mulheres que precisa trabalhar, né? Claro. Só que, no meu caso, eu não vigiei, entende? Eu comecei a me afastar de Jesus de novo, mas eu não cheguei a desviar. Claro, sim. Quando eu vi que eu estava me afastando de Jesus, eu falei, meu Deus, olha a aliança que eu fiz com Deus. Deus quase levou meu filho. Não, que isso? Aí foi onde que eu ganhei a conta, e eu não entendi o porquê. Eu fiquei braba porque eu ganhei a conta, porque eu fazia de tudo lá, eu trabalhava pra caramba. Aí um dia o próprio Espírito Santo falou comigo, não precisou usar ninguém, não. O Espírito Santo falou assim, eu te tirei dali porque a sua família ia acabar. Você ia acabar a sua família. E eu comecei a orar. Quando meu marido ia pro bar, eu não ia mais atrás. Eu ajoelhava e falava, Deus, onde tiver o Zé Carlos agora, leva um anjo lá, Jesus, e cutuca ele, traz ele para casa. Traz ele para casa, Jesus. Faz qualquer coisa, Senhor, mas que o meu esposo comece a se sentir mal e venha para casa. Não dava uma hora de oração. Dava uma hora, meu esposo estava em casa. Caramba. E o Zé Carlos começou a ver a diferença, entendeu? Que eu já não ia mais atrás dele, já não ficava discutindo, já não ficava mais cobrando ele. Começava mais a falar com Deus. Sim. Porque hoje a gente tem que falar... Gente, a melhor coisa é você entrar dentro do seu quarto e falar para Jesus, Deus... O meu esposo é assim, meu filho é assim, fulano é assim. Jesus, o que eu faço? Me dá me dá uma luz, me dá uma estratégia, me ajuda. Porque eu sempre fui uma mulher muito explosiva. Nunca tive paciência. Né? Sempre fui uma mulher sem paciência. Então, falou 2 palavras, eu falava 300. Então, assim, Deus começou a me dar sabedoria, sabe? E eu comecei a me permitir a Deus, porque a gente também tem que se permitir, tá? Porque às vezes Deus tenta te mostrar algo e você fecha seu olho espiritual.
Então, assim, Deus abriu meu olho espiritual e ali. E daí começou aonde começou o Morumbi começou a fazer o culto ali. Uau. E o meu esposo se converteu. E foi nesse período de oração, a senhora falou que a senhora começou a dedicar mais tempo em oração ao Senhor, ter essas experiências. A gente sabe que foi aí que o senhor também começou a trabalhar seu temperamento, como a senhora disse, mas foi nesse período que o senhor começou a desenvolver um ministério profético na sua vida, ou o senhor já te usava antes disso? O Senhor já me usava. Mas só aí, que não ali como ali. Uhum. Ali Deus começou a me usar mais porque, tipo assim, Deus começou a me usar muito mais ali porque eu comecei a me doar ao Senhor. Certo. Me doar a Deus. Porque daí comecei a fazer a obra de Deus com mais frequência, fazer a vontade de Deus com mais frequência, porque daí eu comecei a esquecer um pouco ali do meu esposo, ficar atrás do meu esposo, ficar pensando se o meu esposo, entendeu? Porque eu falava, se o meu casamento for de Deus mesmo, Jesus vai salvar meu esposo. Sim. Se não for de Deus, Deus vai tirar ele da minha vida, porque não é ele que vai atrapalhar a minha obra na igreja, entendeu? Não vai ser meu esposo que vai atrapalhar. Se ele não quiser Jesus, ele que, entendeu? E o meu casamento foi de Deus sim, porque Deus restaurou a minha casa, restaurou minha família, restaurou meu casamento. Hoje meu esposo é um grande homem de Deus. Meu esposo é batizado, meu esposo é obreiro da casa do Senhor, é diácono, ungido. É mais crente que nós. Mais crente que nós juntos. Meu esposo nunca mais colocou bebida nenhuma na boca. Ele pode sentar numa mesa ali, vamos supor que às vezes acontece, você tá e a pessoa bebe, ele não sente vontade. Ele falou que não sente vontade nenhuma, porque ele sempre falava uma coisa. O dia que eu me converter, eu vou me converter de verdade, porque convertido tem muita gente dentro da igreja. Verdade. Né? Convencido. Convencido, né? E ele falava, o dia que eu me converter, eu vou converter de verdade. Eu não vou mais fazer nada errado, eu não vou mais beber. Porque tem gente, às vezes, que está dentro da igreja, continua as mesmas coisas. Por causa que Deus perdoa. Continua bebendo, continua fumando, escondido, continua sendo um mal pagador, continua explorando, continua fazendo muita coisa errada e achando que Deus não está vendo. Verdade. Deus está vendo. E a sua consequência vai vir. Porque Deus cobra. É verdade. Entende? Eu tinha feito justamente essa pergunta, porque nos tempos de hoje é notório a gente ver uma classe de mulheres, principalmente, que é independente, que se mostra independente e em frente à sociedade, o que não tem problema nenhum. Uhum. Porém, muitas vezes, nessa questão, por exemplo, o que seria normal para o mundo seria, não, larga esse cara aí, porque esse cara não tem futuro, esquece. Só que o que me chamou a atenção foi justamente que, a partir do momento que ela começou a escutar o Espírito Santo, foi quando direcionou ela que a verdadeira guerra que ela tinha que travar não era com o marido, era no joelho para que Deus conseguisse converter o marido dela e fazer totalmente a mudança no lar dela. E isso é muito normal, às vezes, nos dias de hoje. As pessoas, não, separa, casa, mas homem e mulher tem de monte aí. Só que na verdade, quando se tem um propósito firmado há muito tempo, você pode correr, pode fazer o que for. Na verdade, a guerra ela vai ter que ser vencida no joelho. Vai ter que ser vencida no joelho. E muitas vezes a pessoa fala, não, é que você, às vezes, talvez existe uma certa confusão na questão da submissão, né? Não, não vou ficar submissa ao meu marido porque eu não vou me humilhar. Quando, na verdade, não é questão de se humilhar. É literalmente você mudar o foco. Não, a minha guerra não é com o meu marido, não é com a pessoa física do meu esposo. E sim, eu vou pro joelho e vou para quem consegue resolver, né? Isso eu consigo ver que tá muito escasso nos dias de hoje, justamente talvez porque aconteceu muito isso e na hora que a pessoa deveria buscar o refúgio em Deus, ela quer ficar guerreando, não é porque eu que vou mudar, porque eu que vou fazer, quando na verdade não é. Quando na verdade é você que tem que joelhar e ir atrás na batalha no espiritual para que Deus consiga vencer. Porque muitas vezes, eu já vi muitos casos que as pessoas tentam convencer, dá remédio, fica em casa de recuperação,
a pessoa às vezes sai da casa de recuperação mais alcoólica que ela entrou. Ou seja, não tem muita explicação. Só né? Deus tem poder. Né? Exato, ou seja, quando vem ele e realmente tem a transformação, é como ela falou, o cara pode ver, o cara pode ficar do lado da pessoa que tá bebendo, ela não vai mais sentir vontade, porque Deus realmente restaurou a pessoa, né? Mudou da água pro vinho. Isso, cara, isso é muito doido. Aqui, agora chega essa câmera aqui pertinho de mim. Deixa eu te falar. Eu sei que você tá gostando, assim como a gente, o papo tá incrível, então não esquece de se inscrever aqui Não no se canal. esquece, Né? gente, ó, vai no canal no YouTube, a gente vai deixar o link aí. Isso aí. A gente tem o Instagram lá do Osso, a gente vai deixar tudo aí embaixo para vocês ir lá, se inscrever, dar o like, ativa o sino todas as vezes, porque ó, daqui pra frente vai ser episódio todo mês e Então, segue o fica Instagram, ligado se aí. inscreve no canal, curte, compartilha com 387 pessoas. Exatamente. Assim como você e a gente aqui aprendendo, existem pessoas que podem, e talvez você possa ser usado como a irmã Jurema. Claro. Né? Que E Jurema, você- Jussara, menino. Jussara, irmão. Meu Jurema? Jurema. Olha só. Só tá vendo que vocês estão Ai, ligados. gente. É como a irmã Jurema. A Jussara. Como a irmã Jussara, eu ia falar Jurema de novo. Como a irmã Jussara e ser de Deus uma plataforma de Mas salvação, tá bom? Mas Então compartilha esse vídeo aqui, ok? Não se esquece, fica aqui com a gente. Eu sei que o senhor vai continuar falando a sua vida. É isso aí. Dá um zoom aqui em mim e no Gustavo, porque, Gustavo, a gente tem que fazer um negócio muito importante. Divulgar né? nosso canal, com Divulgar certeza. o nosso canal e o nosso Instagram, para que você não fique de fora. Ativa o sininho, se inscreve, Exato. comenta, compartilha com mais 387 pessoas, para que você também seja de Deus um canal. Né, verdade, Exato. E lembrando que a gente tá em todas as redes sociais. Tá no TikTok, tá no Facebook, tá no Instagram. Menina, eu não sabia que Tá tinha no. TikTok. Tá, ué, você tem que ir lá. Tamo no ver, TikTok. né? Tem que ir lá no YouTube, principalmente, gente, ativa o sininho, porque fazendo isso, você já sabe, vai se tornar mais Isso relevante, aí. mais pessoas vão ser alcançadas, o poder de Deus vai ser top. Aleluia. E é o seguinte, Shelly, voltando à nossa entrevista top, é o seguinte, tava lá o questão do seu marido, né, fazendo em intercessão, só que eu sei que você tem uma filha, obviamente, a mulher mais linda do mundo, né, claro, minha esposa. E você tinha comentado que já tinha milagres passado por ela também. Fala um pouco disso aí pra gente. Os meus filhos é um milagre, né? Os 3 são um milagre. É, a minha esposa é mais milagre que você, né? Na verdade. Sai do podcast. A Cauane, eu estava grávida dela de 7 meses, quando eu comecei a perder água de parto. A água da bolsa do da coisa? bolsa do parto. Aí eu comecei Caramba, a isso aí eu sentir não umas sabia, não. dorzinhas e eu fui pro Costa, que lá no hospital, lá no Brasil, em Foz do Iguaçu, é o Costa Cavalcante, Sim. né? E eu fui pro Costa e o doutor, na época, que era o doutor Nelson Filho, Uhum. ele me atendeu e ele falou, precisa internar você porque você tá perdendo muita água de parto, não tem quase, a gente vai precisar fazer uma cirurgia, uma cesárea de emergência. Eu comecei a entrar em pânico. Meu Deus, eu tinha recém feito 7 meses. Então, e ele ainda deixou bem Prematura ainda, ciente, bem ciente que ela podia viver como não. Tinha um risco Né? ali Tinha um grande, risco, né? porque ela era muito pequena ainda, porque na ecografia apareceu. Aí tá. Daí eu liguei pra minha irmã, né? De novo. Liguei pra Dani. A Daniela que travava umas guerras do povo aí. Ela comprava as batalhas. Aí eu liguei pra ela e daí ela tinha um amigo dela que trabalhava lá dentro. E ele sempre ficava informando ela de tudo. E ela também foi na Tarde da Bênção e fez uma intercessão. Falou, vamos entrar em intercessão porque minha irmã vai precisar fazer uma cesárea de emergência. E eu comecei a clamar a Deus. Falei, Deus, não deixa, não leva a minha filha. Você sabe que é um sonho de ter um filho, um casal, nananã, né? Comecei a falar com Deus. E o doutor falou assim, me arrumou, veio lá a equipe para me arrumar para ir para a sala. Ele falou, não, antes de ir, vamos fazer outra ecografia para ver como é que tá, como é que a nenê tá, que posição que ela tá. Sim. E me levaram. Aí o doutor começou. Ele, não. Eu falei, nossa, meu coração gelou. Eu falei assim, meu Deus, pronto, a Cauane morreu. Caramba. Pensei, pronto, ele vai falar que o coração parou, que o menino tá... Ele falou, meu Deus. Ele ficava assim, eu falei, doutor, você tá me deixando nervosa. Falei pra ele. Eu comecei a chorar. Calma, mãe, calma. Que é notícia boa. Quando ele falou isso, meu coração já aliviou, né? Claro. Falei, Ele falou assim, eu não tô entendendo. Você não tinha uma gota de água. Agora toda a água tá aqui. Uau. Toda. Caramba. Aí eu comecei a chorar de alegria. Que já sabia, Aí eu falei obviamente. assim, glória a Deus. Ele falou assim, você é evangélica? Eu falei assim, sim. Falei assim, minha irmã estava lá na igreja em oração. Em oração, Ele falou né? assim,
olha, esse teu Deus é poderoso. Ele falou assim, porque você não vai precisar mais fazer cirurgia, não vai precisar mais tirar a bebê, ela tá bem. Tá até aqui, ó, dela me mostrou a Cauane mexendo. E a água, ele me mostrou toda a água de parto. Caramba, meu. Toda. Então Deus fez um milagre maravilhoso. E a Cauane nasceu de 9 meses, daí certinho. Eu fui pra casa, fiquei recuperada. Nasceu perfeita, saudável, linda. Até hoje ela é, né? Que doideira, como Deus, ele opera em certos milagres hoje. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas parece que o Deus de hoje, obviamente Deus não muda, tá, gente? Mas eu tô colocando numa perspectiva século XX aqui, 2025. Quando se fala em milagres hoje, acredito que antigamente era normal, porque acontecia com mais frequência. Talvez as próprias pessoas buscavam com mais frequência. Mas hoje é engraçado e até, bom, pra mim chega a ser cômico. O fato que muitas vezes, quando se torna um milagre desse, a pessoa muitas vezes não acredita. Ou talvez a pessoa fala, ah, não, alguma coisa estava errado, o médico se confundiu. Só que Deus, ele ainda opera milagre e muito, cara. Só que, assim, parece que nos dias de hoje as pessoas, não, tem que tratar, tem que fazer um quê? Quando, na verdade, tá escrito, poxa, busca ele, que não adianta. Deus, ele vai ouvir um coração quebrantado, que realmente tem uma aliança com ele não vai deixar desamparado, né? E a gente consegue ver cada vez menos milagres acontecendo. Poxa, eu lembro quando eu ia na igreja, que eu não sou de igreja desde berço, mas eu lembro quando eu ia na igreja, poxa, eu via, uma vez eu fiquei impressionado, uma mulher de muleta toda encurvada, assim, mas ela é encurvada bastante. Poxa, o cara falou, não, quem tem fé, tava orando lá, quem tem fé, levanta e faz o que não pode fazer. A mulher começou, levantou as muletas pro alto, eu falei, cara, que doideira. E hoje a gente não vê muito isso, né? Isso é algo muito doido, né? É tremendo demais. A igreja do Senhor, ultimamente, eu acho que eles têm esfriado muito essa busca pelo Espírito. Sim, né? E essa evidência de fazer milagres tem se tornado menos frequente e eu acredito que os laudos e os remédios têm ocupado esse lugar. Porque, gente, não faz sentido nós servirmos um Deus de poder e a gente querer apresentar para ele um tumor, mas ter temor ou medo de apresentar uma dor de cabeça. Exato, por exemplo. Você começa a exercer a sua fé no que é simples. Eu digo para você por experiência, de começar a conhecer o Senhor dessa forma. Ser impelido e alguém me dizer bem assim, Vinícius, quer ter experiência com Deus? Eu falei, eu quero. Você não precisa descer monte todo dia, não que isso seja ruim. Não precisa descer monte todo dia. Comece a quando você tiver qualquer tipo de sinal de dor no seu corpo, ou descontrole, aonde for, dobre os seus joelhos e fala assim, eu sei que o Senhor é o Deus que opera na ala e pode operar aqui também na minha sala. O Senhor pode fazer. E eu comecei a ver Deus tirar uma dor de cabeça, uma dor muscular, uma dor nas costas. E isso vai agregando a sua fé. E você vai começando a construir fé, até que chega um ponto, irmão, que entrar numa ala cirúrgica e ver alguém que tem a vida esvaída e colocar a mão e falar ressuscita, não é problema para você mais. Mas fé é construção. A gente tem que entender que fé é construção, é esse crescer, né? Verdade. A senhora, o Gustavo tocou no assunto da Nani, que é a minha irmã, Cauane. Eu queria que a senhora me falasse algo muito importante dessa parte, que a Nani teve um tempo onde eu me esfriei, a senhora se esfriou espiritualmente, nós ainda estávamos buscando a salvação do meu pai, né? E a gente gastou aí 9, 10 anos orando pela vida dele. 10 anos orando? Orando pela vida dele, para que o Senhor convertesse a vida dele. E eu sei que existia um período em que a Nani orou sozinha dentro de casa. Em que ela foi literalmente coluna, ela se posicionou. Eu estou falando disso, Gustavo, a Nani tinha 12, 13 anos de idade. Já conhecia o Senhor. História eu não sabia, não. Já conhecia o Senhor, a gente ficou o quê? Quase um ano, foi nesse período onde a senhora acabou se esfriando. Eu também, eu comecei a conhecer o Senhor impelido pela minha mãe. Eu dizia, não quero ir, ela, problema é teu, você mora na minha casa, você vai. E foi assim que eu conheci o Senhor. E a minha irmã não, a minha irmã ela sempre amou o Senhor, não é verdade, mãe? Cauane, ela sempre foi uma menina, assim, impressionante. Ela sempre teve uma conexão com Deus, assim, linda. O coração dela quando ela começou a ir para a igreja, ela nunca abandonou Jesus por nada. Nunca, nunca. Quando eu me esfriei, ela sempre estava ali orando, ela sempre dedicada na obra, sempre... Nossa, gente, eu ficava impressionada. E ela sempre orando pelo pai dela, sempre orando pela família do pai dela, porque ela
tem, assim, no coração que ainda Deus vai salvar os tios dela, que é os irmãos do meu esposo, né? Sim. E ela tem esse Ela convicto. tem isso convicto, sabe? E quando uma vez ela até fala que ela estava na igreja, em oração lá, e Deus deu uma visão para ela de um tio dela, o Luiz, né? O irmão do meu esposo, Luiz Guilherme, deu uma visão, porque ele não é evangélico, né? E Deus deu uma visão para ela dele na igreja, como ele deu uma visão do pai dela também. Exato. Primeiro foi do pai, depois do tio. Deus deu uma visão do Zé Carlos de terno e pregando a palavra. E isso aconteceu. Exatamente. Isso aconteceu. Com a mesma cor de gravata, o mesmo... Isso aconteceu. E assim a visão que ela teve com o tio dela. E ela sempre fala, até hoje, ela fala, eu creio que um dia Deus vai salvar. Nem que for no último suspiro. Porque se Deus mostra, porque Deus vai salvar. Claro. E ela tem essa convicção que os tios dela ainda todos vão estar dentro da igreja. Tem alguns que já se converteram, né? Minhas cunhadas já vai para a igreja, né? E eu acredito. E o meu esposo sempre está em oração e ela sempre foi uma menina de oração demais. Ela sempre persistiu pela salvação do pai dela. Caramba. Eles iam para oração comigo, na igreja, eles levavam garrafa de água. Tanto ela como o Vinícius. Levava garrafa de água, levava camiseta do pai dela, levava cueca, levava boné. Cara, ato de fé, né? Levando, orar. simbolizando a Tava presença lá da pro pessoa. pastor orar, trazia, aí eles colocavam na geladeira. Aí quando o Zé Carlos pedia água, eles iam lá com a Pegava garrafa aquela. e dava pro pai dele. Mãe, faz comida aí pro pai comer com essa água aqui. que a gente levou pro pastor ungir. Caramba, cara, Eles isso aí eu tinham não sabia. muita fé. Nós E íamos eles, pro monte, a gente voltava e com a eles garrafa foram de água. batizados. Eles foram, quando Juntos, o Zé né? Carlos se converteu, né? Que foi o batismo do Zé Carlos, foi o batismo dos dois junto com o Zé, no mesmo Bonito, dia. cara. Que legal. Foi muito lindo a conversão do Zé Carlos E com os um filhos. ano antes, a gente tentou se batizar um ano antes e não deu. Não deu. Não deu porque não tinha como, o tempo não dava, não deu. Eu não me recordo agora exatamente, eu não vou falar também para não mentir ou falar algo incorreto, mas não deu. E nós só fomos batizados no ano seguinte, que foi o ano em que o pai se converteu. Foi no ano seguinte, quando ele aceitou Caramba, Jesus, cara, que doideira. ele decidiu a Deus, e o meu pai, ele realmente... A gente sabe que cada um tem um processo de conversão. O meu pai foi instantâneo. O meu pai, quando ele levantou a mão e disse ao Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador, irmão, naquele dia, o diabo perdeu para sempre. O Zé Carlos, eu lembro uma vez que já estava tendo culto na nossa casa e ele continuava bebendo. E um dia nós estávamos lá na calçada da área da minha mãe, fazendo um churrasco, que desde colocava lá a churrasqueirinha lá fora e o Zé Carlos bebendo, né? Comprou a cerveja dele e tomando lá e nós comendo churrasco. De repente, veio uma pessoa bêbada de lá. Foi aonde que o Zé Carlos caiu a ficha dele, que se converteu de verdade. Eu lembro. Ele me E esse homem apontou pro e veio bêbado, caindo, levantando. Aí o meu padrasto ainda falou assim, nossa, Zé, olha ali. O Zé Carlos falou, coitado desse homem. Aí o homem olhou para ele. Quando o Zé Carlos falou, coitado desse homem, o homem apontou pro dedo para ele assim, Deus vai te matar. E ele bêbado, o cara, tipo... Apontou pro Zé, o Zé levou um susto. Se você não fazer a vontade dele, Deus vai te matar. Daí o homem baixou a cabeça, levantou e foi embora. Caramba. E nisso, o Zé Carlos alguém já tinha entregado para ele que Deus queria ele na presença do Senhor, entendeu? Aí quando ele falou que sentiu um temor tão grande quando aquele bêbado falou, ele falou assim, eu tenho certeza que Deus usou, porque Deus usa quem ele quer na hora que ele quer. Não importa se é mendigo, se é bêbado, Deus usa. Deus usa. Quando ele quer falar com alguém, Deus usa. E o Zé Carlos sentiu um temor muito grande. A partir dali, o Zé Carlos começou, aos poucos, sabe? Deus começou a libertar ele e libertou ele da bebida. Sim. Só corrigindo aqui, porque provavelmente uma hora dessa ele vai vir para cá. Verdade. Realmente o Senhor usou, e quando o Senhor usou esse homem, apontou para o meu pai e disse, Deus vai te machucar muito. O Senhor disse para ele. Naquele momento, ele foi tomado de um temor muito grande, como a minha mãe falou, e ele entendeu, de fato, porque há uns dias atrás, o Senhor já tinha usado alguém para falar exatamente isso para ele, que o Senhor havia selado a vida dele, o Senhor havia chamado ele para o ministério da palavra, e que se ele não se aplumasse diante do Senhor, ele não tomasse com Deus decisão, Deus iria tocar naquilo que ele ama, na carne e naquilo que ele ama. Mas o meu pai ouviu. Caramba. Gente, vamos ser sinceros, tem diferença você escuta de alguém que você sabe que tem vida com Deus, ok, você teme. Agora, do nada,
Alguém de forma improvável passa aqui e olha pra você, você não dá um centavo, você não dá nada, a pessoa simplesmente olha pra você e fala bem assim aqui, se você não fizer, pá. Cara, que doideira. Irmão, você tá doido. Shelly, você também comentou naquela época, e aí eu falo que isso era uma vontade desde quando eu servia como obreiro lá no Brasil. Muita gente comentava, só que eu não sabia como era esse tipo de coisa, esse tipo de experiência. Que vocês iam pra muito monte lá no Brasil. E que lá acontecia experiência, tipo, sobrenatural. Você lembra de uma história que ficou marcada na sua vida e falou, nossa, você falou, depois daquele dia foi tudo diferente? Lembro. Conta pra nós. Lembro uma vez que a gente Não estava vale dar no spoiler, monte. fica quieto. Lembro uma vez que a gente estava no monte, orando, e de repente, e o fogo caindo, meu Deus, que tremendo. Tava lindo demais. E de repente eu vejo um homem de branco. Aí eu falei ainda pro Saul, que era o irmão do pastor, do bispo Ramon. Saul, olha, ali tem um homem diferente ali, ele tá de branco. Aí o Saul falou, aonde? Não tô vendo. Eu falei, ali, Saul, ali. Ele falou, você tá ficando louca, Michele. E ele segurava, porque o Saul sempre segurava na árvore, tinha uma árvore lá, e ele ficava segurando. Aí o Saul, não tô vendo ninguém. Eu falei, não é possível, gente, que eu tô ficando doida. E fui me aproximando. No que eu fui me aproximando, aquele brilho foi muito forte, eu não conseguia. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui pra trás. Confesso que na hora me deu um medinho, assim, sabe? Daí eu falei, ô bispo, tem um homem de branco ali que só eu que tô vendo. Aí o bispo começou aquele jeito dele. Daí ele colocou, filha, é o anjo do Senhor. Ele tá aqui. Eu sei, eu tô vendo também. Só eu e ele via. Caramba, cara. O anjo do Senhor no pé da árvore. Foi uma experiência, assim, tremenda pra mim. Eu nunca tinha visto um anjo antes, né? Sim. E aquele dia foi tremendo quando eu vi aquele anjo, um homem normal, mas a veste dele era tão branca, tão pura, brilhosa, assim, que você não conseguia fixar o seu olho porque doía. Aí eu falei, olha, me arrepia só de lembrar. Então, assim, foi um tempo muito impactante, foi aquela vez. Sim. E uma vez que estava chovendo muito, e eu tinha muita resistência, assim, que eu falei assim, eu não queria que Deus me usasse ali aquela hora pra mim não cair Claro. ali, porque eu ia me encher de lama. Menino, Pra quê? Deus me jogou ali, mas eu fui pra casa que não parecia nem o olho. De tanta lama. Sério? Eu rodei o monte inteiro deitada. Rodando. Mas assim, ó. Meu Deus. O monte. E não me machuquei, tá? Mas eu rodava, eu passava por cima dos galhos. Aí a irmã até falou assim, porque eu não escutava nada. A irmã falou assim, segura que ela vai se machucar. O bispo falou, não, pode deixar que ela não vai se machucar, não. Que o Espírito Santo tá cuidando dela. Eu levantei dali sem nenhum arranhão. Gente, isso é pra Nenhum arranhão. só pra quem entende e vive os mistérios de Deus. Foi tremendo. E assim, cada experiência que eu tive naquele monte ali foi forte, foi lindo, sabe? As experiências com Deus, as experiências também que eu tive com demônio de batalha espiritual, Sim. meu Deus do céu, que era tremendo. Quando o pastor falava assim, ó, gente, vamos se apegar. Ele sempre falava assim, gente, se você não é evangélico, se você tem vício algum, não entra no monte. Não entra, porque o monte não é lugar de brincadeira. Sabe? Tanto que uma vez um tio meu, que hoje dorme no Senhor, o irmão da minha mãe, ele estava com o pé na igreja e ele foi no monte. Daí ainda até falar para ele, Édrio, não é bom você ir. Mas ele entrou. Menino do céu, aquele menino, ele sumiu dentro do monte. Sumiu, você sabe o que é sumiu? Daí a gente só gritava, ele só gritava, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele sumiu, ninguém conseguia achar ele. E ele falou que disse que um homem de capa preta foi empurrando ele, foi empurrando ele, foi empurrando ele. Aí o pastor falou, vamos aqui fazer um clamor, enquanto vocês fazem o clamor, eu e fulano vamos atrás. E o pastor conseguiu achar ele bem distante do monte que nós estávamos. Passava uns 4 montes diante que ele estava. A gente só escutava a voz dele bem longe. Então, assim, monte não é lugar de brincadeira, não é lugar de entrar pessoas que não estão com a vida, né, no altar. Não entre, porque não é lugar de brincadeira. Então, assim, muita experiência, assim, que eu tive no monte. A gente vê que sua vida é muito marcada por poder de Deus, né? Vida, ministério, da sua família. Até porque a gente está falando aqui, mas a sua mãe, muito usada por Deus também na área profética, na intercessão principalmente, né? Pastora Daniela, extremamente usada por Deus. Pastor Jonas, um grande missionário no Paraguai. Então, o Senhor literalmente resgatou a sua família
inteira e deu para cada um chamado e um propósito que não combinava com a realidade Sim. que vocês viviam, não é? O Senhor realmente fez grandes coisas. Antes da gente encerrar, tem 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Primeira delas, em toda essa questão, a gente não pode esquecer que a senhora tem um chamado missionário e a senhora viveu muitas experiências nesse chamado missionário, né? E a gente sabe que a senhora invadiu favela, entrou para resgatar, para ajudar, para levar, bateu de frente com uma galera que não queria fazer, falando, não, nós vamos fazer. Orou ao Senhor e falou bem assim, eu lembro de uma vez, inclusive, eu quero que a senhora comente sobre isso, em que não tinham os recursos necessários e a missionária Márcia, que dorme no Senhor também, disse para a senhora, não tem como a gente fazer. E a senhora disse para ela, não, nós vamos fazer, porque eles precisam ser atendidos pelo Senhor. E no dia, o Senhor proveu tudo que a senhora precisava. Gente, assim, eu fico assim emocionada quando eu falo, porque ali, Morumbi 2 foi uma igreja muito marcante na minha vida, sabe? Meus pastores ali eram o pastor Juarez, pastora Rosângela, um abraço para vocês, meu Deus, eu amo eles demais. Foi um pastor Juarez foi um homem que confiou no meu ministério. Foi um homem que confiou, quanto muitos pastores não tinham confiado no meu ministério, não tinha dado credibilidade para o meu ministério, ele foi lá e deu credibilidade. Confiou e sustentou, né? Porque no sustentou. meio de muitos, como você falou, ele que falou, não, é Deus que está mandando ungir, eu vou ungir, pronto, acabou. Ele confiou no meu ministério, sabe? E quando ele me ungiu a missionária, ele colocou eu na obra de missões, que é o que eu amo fazer. Eu amo fazer missão, gente. Tá no meu sangue, Sim. sabe? E ele me deixou desculpa, como na área de missão. E nisso, eu e a pastora Rosângela, que eu amo demais, minha pastora, vai ser sempre, ela é uma benção. E a gente começou ali se conhecer também, né? Porque ela é casada com meu tio, só que a gente não tinha uma afinidade. Quando ela passou a ser minha pastora, a gente começou a se conhecer também, né? E uma ajudar a outra. E ali surgiu que o pastor Juarez, ele é um grande homem de Deus, ele é um homem de oração, gente, vocês não têm noção. Ele falava assim para os obreiros, vamos ter oração, vamos supor que os obreiros não iam, ele ia e ele trabalhava fora, tá? Ele trabalhava fora e era pastor da igreja. Ele tinha um ministério pastoral e hoje ele não trabalha mais fora, mas na época ele trabalhava fora. Caramba. E ele chegava do trabalho, jantava e ia para a igreja orar. E orava. E daí a gente começou a fazer missão. E perto da igreja ali tinha uma favela. E a gente começou a visitar, fazer a missão. Eu lembro que uma vez a gente foi, ele, o evangelista Fred, meu Deus, o evangelista Fred também era um homem guerreiro, hein? A pastora, nesse dia só tava a gente, se eu não me engano. E o pessoal da favela recebeu a gente com aquele tiro de borracha, sabe? Começou a atirar. Sério? Uhum. Aí eu lembro que... Não, acho que tinha mais gente, mas não vou lembrar quem. Eu lembro que alguém falou pro pastor, vamos embora. Falou, não, vamos embora. Deus nos trouxe aqui. Missionária Michele, você pega uma turma e vai para esse lado, eu vou para esse lado. Que daí tinha que atravessar uma pontezinha. Aí eu falei, amém, pastor. Claro, meu coração eu estava com medo. Claro. Só que... Confiando no Senhor. Confiando no Senhor. O anjo da igreja, que era o meu pastor, falou, a gente sabia que Deus estava ali, entendeu? Sim. E quando a gente entrou na favela, que a gente começou a evangelizar, eles pararam de atirar. Eles pararam. Só que nenhum acertou em nós, graças a Deus. Eu acho que eles queriam intimidar pra gente Claro, entrar. só colocar medo, né, talvez. Foi a primeira vez que a gente foi. E ali a gente começou a fazer evangelismo, a gente dominou ali. O pessoal, ele sentiu falta da gente quando a gente não ia. Caramba, cara. Uhum. E ali a gente conheceu. Aí eu falei um dia pro pastor queria fazer um trabalho aqui, de missão. Daí o pastor falou, missionária, tá nas suas mãos. Que Deus colocar no seu coração, eu te apoio. Mas, e tudo que eu falava pra ele me apoiava, gente. Se eu falava, pastor, vamos fazer? Vamos. Pastor, vamos. E aquele lugar era uma realidade muito escassa, muita pobreza. Sim. Muita pobreza. E a igreja, assim, ela não tinha condições de ficar arcando com as coisas da missão. Sim. O que eu fazia com a pastora Rosângela? Nós fazia bazar. Nós fazia coisa para comer. Eu e a pastora Rosângela equipamos a cozinha da igreja, compramos, porque daí a gente fazia macarrão caseiro para vender, a gente comprou a máquina de fazer macarrão caseiro, Caramba. a gente comprou todas as coisas da cozinha, o forno, para tudo fazendo as coisas para vender, a gente comprava.
não tirava nada da igreja, dinheiro da igreja, sabe? E eu sempre, o pastor e a pastora junto, em tudo o pastor estava junto, em tudo. Qualquer coisa que a gente fazia na igreja, pastor, era com o jovem, era com qualquer. O pastor sempre junto. No culto do jovem, ele nunca abandonou um culto de jovem, estava sempre ali. Sempre, o pastor Juarez é demais. O trabalho de vocês que a senhora citou, ele se tornou realmente muito grande naquela região, né? E eu lembro que se tornou tão grande ao ponto de que os jovens começaram a precisar atender todos os sábados. A gente tinha aqui todos os sábados porque eles não davam conta da demanda. Entendeu? Porque a gente começou, a mãe na época com a pastora e o pastor começaram a atender uma área e né, nesses lugares de comunidade a gente sabe que um vai avisando o outro. Claro, exato. Então começou a crescer a demanda, né? E eu lembro que a gente começou a precisar atender aos sábados. Aí o Senhor colocou no meu coração para fazer um evento lá embaixo, de missão. Aí eu falei, pastor, eu falei pro pastor que eu queria fazer, ele falou, bora. Aí fizemos um bazar, só que daí eu queria atender 300 crianças, só que você sabe que 300 Não, crianças. você sabe que na favela brota. Exato. Aí eu falei, 300 crianças, tá. E eu não tinha um centavo de dinheiro. Aí eu falei com o pastor Juarez, ou com o pastor Jefferson, que é o pastor presidente das Sementes da Fé. Falei, pastor Jefferson, a gente vai fazer assim. Ele falou assim, deixa comigo que eu vou ajudar vocês. Ele conseguiu meio caminhão, porque tinha um caminhãozinho que a gente usava lá da empresa dele. Ele conseguiu meio caminhãozinho de brinquedos. Meio. Conseguiu, ele falou, ó, consegui esses brinquedos aqui. A gente foi ver, tinha mais ou menos 400 brinquedos lá, entre menino e menino. Tá, nós. Aí eu fiz bazar com a pastora. E naquele bazar a gente conseguiu R$1.500. E quase não tinha nada para vender. Tipo assim, era acho que o segundo bazar. E fui pro Paraguai comprar. A gente conseguiu arrecadar 1.000 brinquedos. 1.000 brinquedos. Fora o do, Não, fora o do Jefferson. Com o do Jefferson. Com o do Jefferson. Tudo, 1.000 brinquedos. Ainda Caramba. sobrou dinheiro para fazer. Porque aí eu contratei pula-pula. Contratei. Meu Deus, cara. Tinha pula-pula, tinha piscina de bolinha. Eu fiz 1.000 cachorro-quente. A missionária Márcia, que hoje dorme no Senhor, conseguiu todos os refrigerantes pra gente. Acho que deu 1.000 refrigerantes. Ela conseguiu. Gente, tinha coisa assim para as crianças comerem. Fome. Aí a igreja da sede, eu conversei com a pastora Daniele, daí eu conversei na época com o líder dos obreiros. Ele disponibilizou alguns obreiros de lá para vir, homens e mulheres, né? Algumas pessoas veio de lá, porque era muito grande o evento, então tinha que ser muita gente para trabalhar. E como a nossa igreja era pequena, não tinha muita gente, né? Todos trabalharam, o ministério lá da sede e do Morumbi. O evento, acho que tinha mais ou menos mais de 500 pessoas. Nossa, muito mais. Muita gente tinha. Caramba, cara. A gente abençoou todas as crianças, todas, tanto que sobrou brinquedo. Aí a gente, no outro final de semana, a gente fez sacolinha, eu tenho foto no meu Instagram. O Vinícius e a Caone, sacolinha das meninas lilás e dos meninos azul. A gente fez e levamos para o outro lado da favela ainda. Sobrou acho que uns 300 brinquedos ainda. Sim, eu lembro, inclusive, só para compartilhar aqui, para complementar, que a pastora Rosângela, a mãe, estava à frente dessa obra e foram os 1.000 cachorro-quentes e outras coisas ali. Só que veio tanta gente, Gustavo, tanta gente, porque imagina, criança, daí pai, primo, Exato. tia, todo mundo veio. E o nosso objetivo naquele dia era atender as crianças para conseguir alcançar os pais. Né? A gente sabe que isso é muito importante. Não que criança não possa ser usada pelo Senhor. Vocês já assistiram o testemunho da irmã Cida. Verdade. Que ela, ainda como criança, levou Jesus para dentro da casa dela. Então, nós ali trabalhando e tudo. E eu lembro que chegaram, não sei se foi na senhora ou na pastora Rosângela, e falaram que os cachorro-quentes não ia dar. Acho que foi na pastora Rosângela, não lembro. Que não ia dar. E eu lembro que falaram meio assim, levante a mão e ore ao Senhor e peça que o Senhor sustente isso. E deu, gente. Sobrou. Sobrou. Deu. Gente, deu mais de 1.000 pessoas. Teve uma criança lá que me impactou. Ela já estava comendo o 5º pão. Daí eu falei assim, você não vai passar mal? Já é o 5º pão que você está comendo. Ela falou, tia, eu não comi o dia inteiro hoje. Não tinha comido dentro de casa. Aquilo cortou na minha alma, sabe? Era umas coisas que você escutava assim, que você chorava. Sabe, as crianças tudo suja,
Meu Deus, tudo, sabe? E Deus deu muita estratégia pra gente ali. Ali começou Deus dar estratégia pra mim e pra pastora Rosângela. A gente fazia o Natal pra eles, tipo, o Natal era dia 24. A gente sempre fazia 22, 23, assim, uns 2 dias antes, a gente fazia uma ceia. Só que a gente descia na favela, dava a senha, né? A gente fazia a senha, pegava o nome com documentação, Sim. dava a senha, a pessoa tinha que, porque da nossa igreja não comportava muita Claro. gente, né? Aí eles iam com a família ceiar. Teve uma família lá que falou que nunca eles tiveram uma ceia de Natal. Eles já comeram arroz puro no Natal. E ele falou assim, isso aqui. Aí a gente fazia uma cesta, tudo com dinheiro de bazar, com dinheiro que a gente vendia, a gente fazia marmita para vender. Uma vez eu desci com o pastor Juarez e falei, pastor, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho aqui, eu vou fazer, acho que 70 cesta básica eu fiz na época, eu não lembro. Eu falei, vamos descer lá na favela lá, na periferia, favela é um negócio ruim de falar, né? Na periferia, e vamos distribuir essas senhas. Aí a gente fez no computador cestas, né? Sim. Tava lá a fichinha. Aí você ia na casa da família, pegava os dados, nome, endereço, tudo, porque daí a família tinha que ir lá Sim. com essa senha. Eles participavam do culto. Depois do culto a gente entregava. Que legal, cara. Era um modo de evangelizar. Então, era muita coisa que a gente fez. Muitas famílias viraram realidade de membresia na igreja, né? Eles iam para o culto, aceitavam Jesus, a igreja tem um sistema de acompanhamento Claro. até hoje. Né? Caramba, cara. E que, inclusive, toda a igreja deveria ter Deveria, esse sistema pelo de menos. acompanhamento, porque não existe utilidade para a igreja na terra senão para compartilhar o evangelho e cuidar das almas que precisam. Foi para isso que o Senhor nos deixou aqui enquanto missão. E tinha esse cuidado e muitas pessoas viraram, né? Membros da igreja fiéis. Nós temos testemunho de pessoas que o Senhor libertou do álcool, da droga. E a filha foi, o filho foi, e o Senhor levou e transformou a vida de muita gente. Caramba, que lindo. E ali a gente fazia muita coisa, sabe? E na época, eu lembro que a pastora Rosângela e o pastor Juarez deixou a tarde da benção na minha mão. E eu fazia a tarde da benção. Então, assim, teve um dia que o Lar do Zelinho estava precisando de fralda. Sim. Aí eu falei com a pastora, vamos trazer um casal que tinha lá em Medianeira para cantar e pregar. E a entrada seria um pacote de fralda. A gente ganhou tanta fralda para levar lá no Lar do Zelinho, naquele dia que a gente fez. Então, assim, é tanta coisa para contar que você tem que fazer ficar o dia inteiro aqui. Caramba, meu, que doideira. Muito bom, muito bom. Então a senhora realmente viveu essa realidade do campo missionário, né? Em todas as áreas. A senhora já falou, vocês desciam nos valados, favelas, comunidades, lá dos velhinhos, outras coisas mais que eu sei que vocês já fizeram. Nisso tudo, em todos esses milagres que a senhora viu Deus fazer, em como a senhora viu Deus fazer, a senhora realmente viu a fidelidade de Deus sendo manifesta, né? Deus sempre foi fiel comigo. Eu sempre falo que às vezes a gente não é fiel com Deus, mas Deus sempre é fiel com a gente. Eu já passei situações, tipo, eu não passei fome, mas a gente já passou situações de aperto, sabe? Eu lembro de uma aqui, que eu vou falar aqui, que foi quando eu engravidei no Brasil, depois da Cauane, depois de 13 anos, que ela tinha 13 anos, eu engravidei, né? Com quase 4 meses eu perdi, né? Eu perdi o bebê. E foi bem naquela fase que o meu esposo, ele não era fichado, ele estava trabalhando por conta, eu não estava trabalhando. Então, assim, estava bem, bem apertado tudo. Então, a gente não tinha dinheiro nem para comprar os remédios. Sim. E a gente estava passando uma situação bem precária ali. Gente, se eu falar para vocês que quem ia na minha casa ia falar assim, não, mas a Michelle fala que, né, passando o que está passando, a minha geladeira tinha de tudo. Chegava pessoas aqui, sim, e falavam, eu senti de Deus trazer isso aqui, senti de Deus trazer isso aqui. Quando eu perdi o bebê, eu não tinha dinheiro para comprar remédio. Aí o irmão do meu esposo deixou tanto assim na mesa, assim, daí o meu esposo falou, mas é muito, não, mas é para você. E eles não são de ficar, assim, sabe, ajudando. Deu, sabe? E a minha geladeira sempre farta. Nunca Deus deixou eu passar necessidade, nunca Deus deixou eu passar nada. Meus filhos sempre bem arrumado. Pergunta se eu comprava roupa. Não. Ganhava. Cauane andava muito bem arrumada. Ganhava roupa de marca, não era roupa.
Então, assim, a fidelidade de Deus com a minha vida, mas por quê? Porque eu era fiel com Deus. Quando você é fiel com o Senhor é fiel contigo também. Quando você faz a vontade do Senhor, o Senhor também nunca deixa faltar nada na sua casa. Isso aí. Eu acho que a gente vai precisar trazer ela de novo para continuar. Vamos ter que fazer parte 2, hein? Isso se estende ainda. Eu sei que a senhora ainda não contou da parte do testemunho daqui, de como foi vir para cá, a promessa que Deus te fez, o processo que foi. Verdade. Porque a senhora citou de uma das percas, né? A senhora perdeu dois bebês. 2 bebês. Né? Como foi esse processo, de como Deus te curou. Hoje, a gente tem o Benjamin, que é uma promessa do Senhor. O Benja. Né? O Benjamin, usadíssimo por Deus desde pequeno, glória a Deus. Uma bênção. Então é isso. A gente quer muito te agradecer. Claro, com certeza. Muito obrigado por ter vindo. Vai voltar com certeza. Eu sei que assim como a gente aqui foi muito abençoado por Deus, você também foi. Verdade. Então não esquece desse episódio. Compartilha como a gente te pediu, tá bom? Antes de encerrar, aqui, cadê o pessoal da equipe? Vou pedir pra eles darem uma passadinha por aqui. Estão lá, né? Cadê a Amanda? Corre aqui rapidinho. Vem aqui que vocês... Dá um olá pro pessoal. Você faz parte aqui do gente, a Amanda, a gente falou pra ela que ia chamar, acho que ela não botou muita fé, não. Você não vem, Deus vai te pegar, viu? Aqui, gente, o Matheus tá aqui cuidando das câmeras. Ó, quase dá na cabeça ali. Aqui, ó. O Matheus tá aqui com a gente. Gente, essa é a nossa equipe aí, ó. Amanda. Esse povo aí. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, e que recompense. Porque é isso aí. Não tem, não. Verdade. É isso aí. Missionária, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Certeza. Antes de encerrar, tome o tempo que a senhora precisar. Nessa câmera aqui, a gente quer que a senhora deixe uma palavra de esperança. Deixe uma palavra de esperança baseada em tudo que a senhora falou. Fala para esse público o que Deus fez e como eles podem se achegar, como eles podem viver esse milagre. Então, seja fiel com Deus em primeiro lugar. Não desista, nunca. Você aí, mãe, que está passando com problema com seu filho, eu falo porque já aconteceu comigo. Não desista do seu filho. Continue orando, continue jejuando, continue clamando. Você, esposa, que quer a conversão do seu esposo, não desista. Continue orando, continue jejuando. Não desista, porque Deus vai fazer milagre. Mas você não pode desistir. Você tem que ser persistente. Seja fiel com o Senhor. Seja fiel, que o Senhor vai ser fiel contigo. Amém. Glória a Deus. Gente, mais uma vez, Vinícius, obrigado. Shelly, mais uma vez, obrigado. Depois daquela última vez que a gente tentou gravar, não deu certo, mas tudo tem um tempo. Aqui, vou te falar uma coisa, esse episódio ficou 10 vezes melhor. Eu acho que foi melhor que o outro, com certeza. É verdade. Era pra ser desse jeito, com certeza. Gente, não se esqueçam, vão lá, se inscreve no canal, já segue as nossas nas redes sociais. Vou deixar a do Vinícius aqui, a da Shelly vai passar aí. Sigam a gente lá, sigam o nosso canal, se inscrevam. E é o seguinte, quem tem ouvidos faz o quê? Ouça, né? Ouça. Gente, Glória a Deus. muito obrigado. Tchau.